Olá, meu caro estudante, tudo bem com você? Olá, professor da sala de aula, e aí, como é que você está? Está bem? Estamos hoje aqui para mais uma aula, nosso conteúdo maravilhoso, nosso componente top, que é o componente de educação física. Espero que você esteja aí tão animado quanto eu para participar da nossa aula de hoje. E lembrando que eu estou esperando aí os registros das aulas anteriores, tá? Você que gravou, que tirou foto, que fez algum registro aí das atividades, manda pra gente aqui, eu vou adorar receber os registros, vou adorar conhecer o rostinho de cada um de vocês, tá bom? Mas sem enrolação, vamos hoje lá para nossa aula, vamos descobrir do que essa aula fala hoje, tá? Aula aí 13.1, já estamos na aula 13 da unidade 2, tá? E a temática dela é energia para atividade física e esporte, tá bom? Vem aqui comigo rapidinho, deixa eu perguntar para você, você sabe como é que seu corpo funciona? Você sabe como é que é feita para você ter energia aí para a prática da atividade física, para a prática do seu dia a dia, para o esporte que você mais gosta? Como é que gerou essa energia aí? Ah, professor, eu acho que é porque eu como alguma coisa ali para a minha atividade, eu tomo um pré-treino, eu tomo algo ali para sustentar meu corpo. É realmente nessa linha. Só que nessa aula a gente vai ver como é que isso funciona dentro do seu corpo, como que isso se transforma aí em energia, tá? Por isso que a nossa aula hoje, ela fala aí sobre a energia para a atividade física e esporte. A gente vai ver todo esse processo aí. Acompanha comigo aqui. E aí eu vou pedir para o meu diretor colocar o slide um pouco mais aí em evidência para você, tá? E a gente vai sublinhar aí os nossos tópicos de hoje, tá bom? Então, hoje a gente vai falar o que nessa aula, professor? A gente vai falar aí sobre reflexões iniciais, tá? Sobre o metabolismo energético. Vai ter várias palavras bacanas e novas que você vai descobrir nessa aula hoje, tá bom? Então a gente também vai comentar aí sobre a importância da energia na atividade física e esporte e também sobre a energia aeróbia e anaeróbia na atividade física e esporte. Professor, não faço ideia do que isso significa. Calma que a gente vai exemplificar tudinho para você, para ficar bem bacana de você entender, tá? E também dos sistemas de energia e o exercício físico, tá bom? Vem aqui comigo, vem. Ó, e aí nós vamos entrar aqui nas reflexões iniciais sobre o metabolismo energético. Então já vou te adiantar o quê? Que dentro do nosso processo aí de energia, a gente precisa ingerir algo para que nosso corpo tenha energia, né? Para viver, para se locomover, para fazer alguma atividade. E depois que eu ingiro esse alimento, acontece algo dentro do meu corpo que ele pode ser chamado de maneira geral aí, que é o metabolismo do meu corpo. Então, algo vai acontecer, um processo químico ali, para que esse alimento que eu ingeri, ele se transforme em energia para mim, tá bom? E aí, esse processo todo aqui, a gente vai chamar de metabolismo, tá bom? Só que a gente vai detalhar ele mais ainda aqui com você, tá bom? Então, o que vem a ser o metabolismo como definição? Ele é um conjunto de reações químicas responsáveis aí pelos processos de síntese e degradação dos nutrientes na célula. Eita, professor, está começando a complicar. Calma. Então, o metabolismo ele vai ser esse processo de síntese e degradação dos nutrientes dentro da célula. Nutriente é aquilo que a gente vai ingerir aí para o nosso corpo ter energia, tá bom? E o processo de degradação a gente vai explicar à medida que a aula vai avançando, tá bom? Então, dentro desses processos aí de metabólicos, existem dois que a gente vai destacar aqui. Entre eles é o catabolismo, tá bom? Que ele vem a ser o quê? Ele é o somatório de todas as reações do organismo que diminui o tamanho das moléculas. Professor, para que isso acontece? Para que seu corpo consiga aproveitar eles de melhor maneira. Então, você vai comer aí um alimento que ele tem uma proporção. Para que seu corpo consiga aproveitar esse alimento da melhor maneira possível, esse alimento precisa ser quebrado em moléculas menores. E esse processo é chamado de catabolismo, tá bom? E aí, ao contrário desse processo, a gente pode dizer assim, um processo diferente, tá? Que ele vai acontecer para outra função, é o anabolismo. Esse processo, ele é o quê? Eles são reações do organismo que aumentam aí o tamanho das moléculas. Aí, professor, um negócio que aumenta, outro que diminui. Exatamente, é complicado assim. O nosso corpo ele é uma máquina complexa, mas a gente vai desvendar essa máquina hoje, tá bom? E aí você vai entender como é que funciona cada um desses processos.
E aí eu vou pedir para o meu diretor colocar o slide aí para você enxergar bacana essa imagem aqui. Olha que legal. Então a gente vê o quê? Que no metabolismo, né, a célula, deixa eu pegar um marcador aqui para deixar bem bacana, um marca-texto aqui, deixa eu ver que cor é essa, olha que maravilha. Vamos lá, a célula que vocês devem ter visto aí com os professores de biologia, nas aulas de biologia, essa coisa maravilhosa aqui que todos nós possuímos milhões dentro do corpo, que é a célula. Então, no metabolismo celular, ou seja, dentro das células, né, os macronutrientes sofrem catabolismo. Lembra que eu falei que você ingere algo que ele é grande aí, que é um grande nutriente, tá? E ele vai sofrer um catabolismo, que é a quebra em moléculas menores. Lembra que a gente comentou as moléculas menores aqui? E aí, essas moléculas menores, temos alguns exemplos delas aqui, das grandes. O que são as grandes moléculas aí? São as moléculas de gordura, de carboidrato, tá? E de proteínas. Quando eu tenho as moléculas de gordura, que são grandes moléculas, elas são quebradas em moléculas menores, que são chamadas de ácido gráfico ou glicerol, tá bom? O nome que ficar mais agradável aí ao seu vocabulário. E quando eu tenho as moléculas de carboidrato, elas são quebradas aí em moléculas pequenas chamadas glicose, e as proteínas, que são as nossas carnes, ovos, peixe e alguns derivados do leite, são quebrados em moléculas menores chamadas de aminoácidos. Então, os carboidratos, que são aí aqueles pães, as massas no geral, são quebradas em glicose. E aí eu vou pedir para você vir aqui comigo para a gente falar um negócio bem bacana, tá? Uma curiosidade aí. Muitas pessoas, às vezes, desenvolvem lá diabetes, né? A diabetes que a gente conhece aí como alto índice de açúcar no sangue. Açúcar o suficiente aí que o corpo não consegue metabolizar, e aí que entra o nosso conteúdo, e vai gerando aí a diabetes. Aí a pessoa fala assim para mim, professor, mas eu quase não como açúcar, eu não gosto de doce, os bolos que eu como, eu prefiro as tortas ao invés de bolo, né? Porque é salgado e tal. Só que aí que está o problema. Tá vendo aqui que se transformou em glicose aqui no slide? O que vira glicose? São todos os tipos de massa ali, os carboidratos, né, que são maiores. Então, pães, macarrão, arroz, todos esses tipos de massa, eles acabam virando glicose, açúcar no nosso metabolismo, na nossa corrente sanguínea, tá bom? Então, se uma pessoa desenvolve diabetes, aí, não necessariamente só porque ela comeu doce lá, o pão doce, ou o bolo doce, ou os doces no geral. Também é a ingesta aí de massas, de carboidratos, também se transformam em açúcar no nosso sangue. Então, ficando bem explicada essa parte, né? As gorduras, que a gente já conhece bem, os carboidratos e as proteínas são quebrados aí em glicerol, glicose e aminoácidos, tá bom? E aí nós temos aqui uma cadeia bem bacana aqui que a gente mostra a transferência de energia através dos macronutrientes, tá bom? Então nós temos aí os carboidratos, os lipídios e as proteínas, né, que elas são ali colocadas dentro da célula, e depois elas acontecem o catabolismo, né, que é a formação de ATP. Ixi, professor, ATP, o que é isso, professor? Você fica colocando várias palavras difíceis para a gente. Calma, calma que eu vou te explicar tudinho. ATP é uma sigla para adenosina trifosfato, tá? Que é uma substância aí que ela é conhecida no meio como energia. É a substância da energia, tá? Então, quando eu me refiro a ATP, eu estou falando de energia. Então, essas moléculas, essas macromoléculas, né, que são os lipídios, as proteínas e os carboidratos, elas são quebradas aí em moléculas menores, formando ATP, formando energia, através do processo que a gente já falou, que chama catabolismo. Depois que essas moléculas são quebradas e elas entram lá na nossa... Opa, deixa eu voltar aqui. E elas estão lá presentes no nosso corpo, na nossa corrente, né? Acontece um outro ciclo, um outro processo, chamado de anabolismo. Que ele vem a ser o quê? Ele vai pegar essas moléculas, tá? Já quebradas ali, bonitinho, vai fazer algo chamado de fosforilação do ADP. E transformar essa molécula de energia aí, essas moléculas menores, em moléculas maiores, para que o corpo use essa energia. Porque no catabolismo ela foi somente criada. E a partir do anabolismo ali e da fosforilação do ADP, ela vai ser utilizada. Então, quando o seu corpo precisar fazer um movimento, fazer algo mais ativo,
o processo vai acontecer o anabolismo ali para você poder utilizar a energia durante aí o movimento. Um exemplo que está aqui no nosso slide, a contração muscular, né? Toda vez que o músculo aí vai se mexer, vai ser utilizado, você vai precisar fazer lá o seu corpo, né? O anabolismo para transformar essa energia gerada em movimento, tá bom? E aí a gente entra aqui no outro tópico, que é a importância da energia para as atividades cotidianas. Então, professor, isso aí só acontece quando eu estou fazendo ali meu exercício, minha pedalada, minha musculação. Não, para todo o seu dia a dia, para todas as suas atividades, você precisa ali de energia e esse processo acontece ali constantemente no seu corpo, tá? Então, como ocorre aí o processo de energia, né? A produção de energia no meio celular ocorre a partir do fracionamento, ou seja, da quebra, ali da divisão em pedacinhos, né? Que esse fracionamento ele pode ser anaeróbio ou aeróbio, tá bom? Dos nutrientes alimentares ingeridos, né? Que você comeu ali. Então, ele fornece o quê? Uma fonte de energia, né? Uma fonte energética que permite sintetizar o combustível químico que aciona todas as formas de trabalho biológico. Professor, o que é isso aí? Eu não entendi nada. Calma. O que acontece? Então, o macronutriente, ele vem para você, ele é quebrado ali através daqueles processos que eu falei, do metabolismo, e ele pode ser quebrado de maneira aeróbia ou anaeróbia, eu já vou explicar o que é isso para você, gerando aí energia para que você viva, né? Para que você realize aí as atividades do seu cotidiano, os exercícios físicos, o seu esporte favorito e tudo mais. Então, tudo isso aí com base numa boa alimentação, né? Porque o seu corpo só vai ter os nutrientes necessários se você se alimentar direitinho. Então, não deixe de comer bem, tá bom? Aquele prato colorido que o nutricionista fala, mas não é de jujuba não, que nem aquele meme na internet. Que ela coloca lá várias jujubas coloridas e diz assim, tá igual o nutricionista pediu. Nada disso, tá lá, é só açúcar e corante, tá bom? Então você vai ter o seu prato colorido com o quê? Com verduras, com legumes, com proteínas, com carboidratos ali muito bem distribuídos dentro do seu prato, para que você tenha uma qualidade na alimentação e posteriormente uma qualidade na sua energia corporal, tá? Então, como eu falei aqui para vocês, ali ó, a definição de síntese de ATP, né, que eu falei para vocês que é a adenosina trifosfato, que é uma substância que ela aí auxilia, ela é responsável, na verdade, para a contração muscular, tá? Professor, eu não sei o que é contração muscular. Quando o músculo ali se contrai, ele se enrijece, ele realiza um movimento no corpo. Então, se eu faço esse movimento de abrir e fechar a mão, eu estou contraindo a musculatura ali, contraindo os meus músculos e depois liberando. Para que ele haja contração, precisa de energia. E essa energia vem através dos alimentos, do metabolismo e todo o processo ali da construção de energia para o nosso corpo, tá bom? E aí eu vou pedir para o meu diretor colocar o slide para a gente aí, tá? E vou explicar um pouquinho mais detalhado para vocês essa parte. Então, lembra que a gente falou do ATP, que é o quê? Quero ouvir na sala aí. Exatamente, é isso aí. Joãozinho respondeu aí, Joãozinho, valeu. Então, a ATP ela é a moeda corrente de energia, ou seja, o que a gente já falou que ela é a nossa lá energia, tá? Que é o ATP. Então, o trifosfato de adenosina, né, ou ATP, que eu vou colocar aqui, ó, ATP para você, ou adenosina trifosfato, que é a mesma coisa, ela é a nossa moeda corrente, ela é a energia do nosso corpo. Então, o ATP ela é a fonte de energia, ó, fonte de energia imediata. Isso, professor, então tem a imediata, tem a retarda, para a contração muscular. Então, o ATP, ela vai ser aquela energia para aquele momento. Então, você precisa ali levantar um peso nesse momento. O corpo vai lá responder a sua necessidade e formar ali o ATP, né? A energia e deixar ela prontinha para você usar no momento que precisar. Então, ela é usada na contração muscular, na nossa circulação, né? Ó, na contração, na circulação. Também aqui nós temos ela através dos aminoácidos, aqui está mostrando aqui o aminoácido, que é quebrado lá, perdão, a proteína, né, que é quebrada em aminoácido, formando energia. Todo esse processo aí
nossa nutrição, né? Que tem a secreção das glândulas, a digestão. Então, tudo isso para formar este ciclo aqui de energia e posteriormente aí da contração muscular, que é o que a gente está falando aqui, tá bom? Então, quais são as formas de trabalho biológico aí do nosso corpo? O corpo aí trabalha primeiro de forma química, né? A extração de energia dos macronutrientes. Lembra que eu falei para você que tudo que a gente ingere aí são aí macronutrientes, que eles vão ser o quê? As proteínas, os carboidratos e os lipídios, tá bom? E aí depois, o que vem acontecer? Vem o trabalho de transporte. Então, depois que esse processo químico aconteceu lá dentro do nosso corpo, né? O trabalho químico feito, as moléculas foram quebradinhas, alguém tem que transportar eles. Então, acontece o transporte aí nas células. Lembra nas aulas de biologia que vocês assistiram aqui, ó, a membrana celular, né? E o processo de entrada e saída. Aqui eu vou dizer que esse aqui é o processo de entrada, está entrando na célula aqui, e esse aqui é o processo de saída, tá? Então, entra e sai aqui da célula a energia. E depois eu tenho um trabalho mecânico. O que vem a ser esse trabalho mecânico, professor? Ele vem, é a transferência da energia para a contração muscular. Então, primeiro eu tenho aqui o processo químico. Eu ingeri o alimento, né? O alimento foi quebrado em pequenas moléculas de energia. Essas moléculas são aí transportadas para o lugar devido delas, né? Para dentro da célula lá. E no momento em que eu precisar utilizar, né? No meu exercício físico, na minha atividade cotidiana, no esporte que eu pratico e amo, eu vou ter a necessidade de energia. Então, essa energia vai ser transferida, tá? Para a contração muscular durante o exercício ou atividade que eu estiver realizando aí, tá bom? Deixa eu vir para cá de novo, para você aí acostumar-se com o meu rostinho e não enjoar da minha cara tão cedo, tá? Cheguei por aqui, não pretendo sair tão cedo, então quero conhecer muito cada um de vocês. Não esqueça de registrar. Se o professor permitir, tira uma foto aí, a turma assistindo a aula, eu vou adorar receber, tá bom? E aí eu trago para vocês aqui uma curiosidade, tá? Bem bacana, sobre o quê? Sobre o valor energético dos macronutrientes. Então vocês não podem esquecer. O que são macronutrientes? Então, nós temos aí os carboidratos, as proteínas e o que mais? Não estou te ouvindo, fale mais alto. Então, carboidratos, proteínas e lipídios, né? Aquelas conhecidas gordurinhas. Sabe aquele acúmulo que você tem aqui, ó, na barriga, aquela pochete que não sai? Não é acúmulo. Se alguém lhe chamar de gordo, não é. Você está armazenando energia, tá bom? Aí ela precisa ser gastada, tá? Tem que ter um gasto energético aí para essa reserva fazer sentido, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui os valores dos macronutrientes. Então, lá, bem ali, ó, bem aqui, pertinho, nos carboidratos, tá? Nós temos aqui um carboidrato ali, ele gera de energia 4 quilocalorias por grama, tá? E aqui nós temos também as proteínas, proteínas não. Temos os carboidratos, né? Vou pedir para o diretor colocar aqui para ficar mais fácil para você ver, tá bom? Então, aí eu vou bem para cá, vai ficar bem legal. Tá aqui, ó. Vamos lá, os carboidratos, que nós temos aí 4 quilocalorias, né? Deve ter visto lá em física esses nomes aqui bonitinhos, por grama consumido, tá? Quando eu venho para os lipídios, eu tenho 9 quilocalorias por grama. Eita, professor, quer dizer que se eu consumir mais gordura, eu tenho mais energia. Aí vai depender, tá? A quebra dela gera sim mais energia, mas o alto consumo dela vai gerar um acúmulo, isso não é bom para você, tá bom? E as proteínas, eu tenho aqui uma geração de energia de 5 quilocalorias por grama, tá? E a gente vai entrar agora na energia aeróbia e anaeróbia na atividade física, tá bom? E aqui bem bacana, porque esse nome já apareceu nas nossas outras aulas, tá? E eu vou colocar para você aqui uma especificidade bem bacana para você aprender a gravar isso na mente, tá? Então, aeróbia, oxigênio. Anaeróbia não tem oxigênio. Então, lembra que esse A aqui do anaeróbia, deixa eu chegar aqui, bem aqui, ó. O A do anaeróbia aqui, ele é um prefixo de negação, tá bom? Ixi, professor, já entrou no português. Calma, não é isso. É porque todas as disciplinas estão aí bem interligadas, tá bom?
Então, a educação física ela não é alheia à escola, ela não é alheia às demais disciplinas. Então, você tem que entender que tudo está interligado e a gente precisa aprender outros conteúdos para poder tudo fazer sentido, tá? Então, vamos lá. Anaeróbia, prefixo de negação, tá? Dentro desse contexto aqui, quer dizer sem. Então, o A aqui, se eu falo de anaeróbia, estou falando sem oxigênio, tá? E a gente vai ver isso aqui mais para frente. Então, vamos lá. No metabolismo, as reações químicas, as aeróbias, elas ocorrem no meio celular, na presença de oxigênio e sem a presença de oxigênio, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Dentro da célula, quando você viu bem nas aulas de biologia lá, a célula tem os espaços dela ali. Então no meio celular ali, dentro do citoplasma, que é aquela parte que fica dentro ali da célula, quando as reações acontecem lá dentro, elas são reações anaeróbias, ou seja, sem oxigênio. Aí, professor, então, se eu tenho uma única célula, são elas que fazem todo o processo, onde é que acontece com o oxigênio? Dentro da mitocôndria. Então, quando o processo metabólico ele acontece dentro da mitocôndria, esse processo ele é aeróbio, ou seja, ele faz o uso de oxigênio para acontecer. Então, dentro da mitocôndria, aeróbio com oxigênio. No meio celular ali, aquela parte toda azul ali da célula, anaeróbio sem oxigênio. Tá bom? Ficou gravado aí na mente? Então vamos lá. Transferência de energia no exercício aeróbio. Então, o exercício anaeróbio, como eu falei para você, ele é sem a presença de oxigênio. Ocorre lá dentro do citoplasma da célula e são exercícios de curta e média duração e alta intensidade. Então, vamos lá. Se eu tenho um exercício que ele é de curta duração, alta intensidade ou média duração, esse exercício eu vou recorrer ao tipo de processo anaeróbio, sem oxigênio. Aí, professor, quer dizer que eu não respiro enquanto eu estou fazendo um exercício rápido? Você respira sim, mas a célula, para te dar energia para aquela atividade, que ela é curta, que ela é rápida, que ela é de alta intensidade ali, ele vai se valer do processo anaeróbio para te dar energia para que você realize a atividade. Então, processos aí de curta duração e alta intensidade ou média duração são processos aí de transferência de energia anaeróbio. Um exemplo, corrida de 100 metros ali, aquele corredor que faz 100 metros lá em 10, 12 segundos, tá? Pode ser que tenha um atleta aí na sua turma que faça uma corrida rasa de 100 metros. Então, a energia utilizada naquela corrida é uma energia do tipo anaeróbia, tá? Sem a presença de oxigênio. O metabolismo aeróbio, então, aí a gente já tirou aquele azinho de negação lá, tá? Aeróbio é com oxigênio, tá? A produção de ATP ocorre em várias etapas e depende do substrato energético processado e da presença do oxigênio. O substrato energético ele vem a ser o quê? Ele vem a ser aqueles macronutrientes que a gente está falando, tá bom? E aí, por exemplo, aqui, quando eu tenho lá os carboidratos, eles são quebrados, que nós estamos falando aqui dos substratos, né? Eles são quebrados lá em glicose. Quando eu tenho os lipídios, eles são quebrados em glicerol ou ácido graxo, né? Que a gente já falou. E quando eu tenho as proteínas, elas são quebradas aí em aminoácidos. Tudo isso para quê? Para que meu corpo possa utilizar esses nutrientes que agora são menores, né? E transformar e gerar energia para o meu corpo fazer as atividades. E aí eu vou pedir para o diretor colocar o slide para mim aqui, porque eu sei que vocês estão um pouquinho enjoados da minha cara, né? E a gente vai olhar só para o slide agora, tá? Então, explicando aqui de um jeito bem bacana para você entender. A degradação da molécula de glicose, que a gente vai falar exclusivamente aqui da glicose, né? Que é a molécula que era antes carboidrato e foi quebrada em glicose. Então, ela pode realizar os dois processos, tanto o anaeróbio quanto o aeróbio, para ir para a construção de energia, né? Para ter energia. Então, no processo anaeróbio, ela se transforma em citoplasma, depois em glicólise, né? E aí vem o processo do piruvato para se transformar ali em acetil-CoA, tá? Esse aqui é uma palavrinha nova que apareceu aqui, que é um dos processos aí
anaeróbios realizados pela glicose. E quando eu vou trabalhar lá no sistema aeróbio, o que acontece? Então vai acontecer o ciclo do ácido cítrico, tá? Ou o mais conhecido aí, ciclo de Krebs. Quando você for na literatura, aí você vai encontrar os dois nomes, mas o ciclo de Krebs ele é bem mais famoso, né? Depois, vai passar pela cadeia de transporte de elétrons. Lembra que a gente falou lá que a energia construída precisa ser transportada, né? E, por último, vai acontecer lá a fosforilação oxidativa, que é o processo aí que vai mandar essa energia para os nossos músculos, para a contração muscular, tá bom? E aí nós temos também vias metabólicas do substrato energético, né? E aqui eu já vou falar um pouco dos três, tá? Então, eu tenho aqui a glicose, né? Que ela vem transformando-se em glicólise, depois em glicogenólise, depois ela passa para ser neoglicogenose e vem por último aí no ciclo de Cori, tá? Todo esse processo aqui para quê, professor? Para gerar energia, tá? A gente não pode esquecer disso aí. Quando eu tenho o ácido graxo, ele é quebrado lá em lipose, depois acontece lá a beta-oxidação. Para quê, professor? Para gerar energia também. E, por fim, lá no nosso outro macronutriente, que é o aminoácido, onde acontece com ele a desaminação, depois a transmissão, também para quê? Para gerar lá energia, tá? E uma curiosidade aqui, ó, glicogênio, que é lá um dos tipos da glicose, tá? Um dos tipos do carboidrato, que tem o carboidrato ele é quebrado, né? E aí tem a glicose. A glicose ela fica ali disponível para você usar ao momento que for necessário, para alguma atividade rápida aí, né, como a gente comentou. E armazenado aqui no fígado fica o glicogênio, que é uma espécie de glicose também, só que ela fica ali armazenadinha e você vai recorrer a ela quando essa aqui acabar, tá? Quando você não tiver mais dessa aqui, e seu corpo ainda necessitar de energia, ele vai buscar energia lá no fígado, tá? Lá no glicogênio que está armazenado no fígado. Gerando assim aí a glicogênese, né? Para depois gerar a glicose novamente. Aí começa todo o ciclo para gerar energia para você. E aí vamos lá, vem aqui comigo. Professor, respira. Respira que está muito rápido o negócio, então calma, qualquer coisa você diminui a velocidade do vídeo, tá? Assiste novamente para que a informação fique bem bacana aí na sua mente. Mas eu sei que você é um aluno muito inteligente, eu sei que o professor também, que está na sala de aula aí, está tirando algumas dúvidas de você, então presta muita atenção, você vai conseguir absorver todo o conteúdo aí do jeito bem bacana, tá? Então vamos lá. O saldo energético dos substratos, eles geram ali uma quantidade de energia. Eu vou dizer para vocês quais. Então, as moléculas de glicose completa, né? Quando acontece todo o processo da formação de energia, ela pode gerar aí de 36 a 38 ATP, moléculas de energia. A molécula de ácido graxo, né, que antes foi lipídio, pode gerar aí até 147 moléculas de ATP. Olha que bacana. E, por fim, a molécula de glicerol, né? Ela pode gerar aí 19 ATPs, mais ou menos, tá bom? O que nós temos aqui mais, professor? Então, como que a gente percebe a utilização desses substratos energéticos, né? Aqui é um exemplo bem bacana, eu vou passar por isso aqui muito rápido, porque eu tive uma aula ali com o professor Jefferson, sabe o professor Jefferson aqui da mediação, que dá aula de biologia para vocês, e a gente parou para sentar e discutir sobre o assunto, que a gente também aprende junto, né? E aí, nós temos aqui um exemplo bem básico, que de um ser humano aí, pode não ser o caso de vocês, varia dependendo do ser humano, tá? Que ele, por exemplo, no seu repouso, ele está usando ali somente 60% dos seus lipídios, né? Que são composições do seu corpo, de mais ou menos 35% ali da sua glicose e de 2 a 5% de proteína, tá? No repouso. O que é o repouso, professor? Estou aqui parado, não estou fazendo nada, não estou fazendo nenhuma atividade, estou tranquilo aqui, sentado, talvez. Então, essa é a porcentagem. À medida, tá? Que você começa e faz uma atividade leve ou moderada, esse número de lipídios aí, ele já
aumenta, né? Diminui, na verdade. Você começa a usar ali 55% deles, e aí você usa mais glicose, porque lembra que a glicose é usada no exercício ali, que é de curta duração e de intensidade leve ali. Então, se o exercício é leve ou moderado, você começa a usar um pouco mais de glicose. E os índices de proteína mantêm-se ali entre 2% e 5%. Porém, quando eu começo a realizar uma atividade de alta intensidade, né, que ela tem uma intensidade maior, eu uso menos glicose. Eu uso só cerca de 3%, perdão, eu uso menos lipídios, né? Eu uso ali cerca de 3% de lipídio, porque a atividade de alta intensidade ela vai me exigir muito mais glicose. Então, a glicose, olha como ela disparou ali. Eu estou usando 95% dela, que é aquela energia rápida que eu preciso naquele momento. Porém, se eu faço um exercício que ele tem uma duração maior, uma intensidade maior, que aí nós temos já o nível dos atletas de alta performance, né, que usam aí durante muito tempo as energias para alguma atividade, tá? Algum exercício físico da área deles. Por exemplo, aí, um corredor de longa distância, que ele está correndo ali por um longo período de tempo, mas em alta intensidade. Então ele começa a usar muito mais ali lipídios, cerca de 15% dos seus lipídios. É onde acontece também a queima calórica, né? Onde a gordurinha vai começar a sair. Porque é de alta intensidade e de uma duração prolongada. Então vai recorrer também a bastante do seu glicogênio, né? Da sua glicose lá. E notem que a proteína aumentou. Poxa, professor, mas por que aumentou o índice de proteína em mim se eu estou gastando energia? Porque esse gasto de energia no endurance, ali na atividade de alta intensidade, ela começa ali a te proporcionar mais proteínas, mais massa magra, mais musculatura. Então, por isso que começa a diminuir ali o uso de um e aumentar o de outro, tá bom? E agora você vai assistir aí uma externa bem bacana. Não saia daí, preste bastante atenção. Daqui a pouco a gente volta, tá? Desde pequeno, nossos pais, parentes sempre nos falam: você precisa comer para crescer, ficar forte, ter energia, não é verdade? Mas como será que acontece esse processo? Como que um alimento, como esta maçã, por exemplo, ao comermos se transforma em energia? Nessa aula você vai ficar sabendo tudo sobre a conversão do alimento em energia. Ao comer um alimento, no decorrer do processo de digestão, os nutrientes energéticos, como carboidratos, lipídios e proteínas, são quebrados em moléculas menores para posteriormente serem utilizados pelo corpo como fonte de energia. A energia advinda dos nutrientes energéticos é utilizada no nosso dia a dia, por exemplo, em atividades domésticas, no esporte, no exercício físico, nos estudos e ainda para nos movimentarmos no tempo de lazer. Um simples gesto como sentar e levantar da cadeira utiliza a energia dos alimentos que ingerimos. Mas como esse processo ocorre? Bom, a energia para o movimento corporal, contração muscular, é produzida por meio do metabolismo energético das moléculas de glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Esse processo ocorre nas células musculares de forma aeróbia e anaeróbia. E o objetivo final é a geração da molécula energética ATP, adenosina trifosfato, para a produção de força do músculo. O ATP é a nossa moeda corrente de energia para movimentar o corpo. Desse modo, é importante nos alimentarmos adequadamente com nutrientes energéticos e manter nossa máquina corporal ativa. Agora é com você. Aproveite para se movimentar e gastar energia. E aí, curtiu a nossa externa? Viu a recomendação aí? Aproveite para gastar energia, tá? E para isso você precisa se alimentar direitinho. Mas vamos lá seguir com a nossa aula, tá bom? Então aqui, ó, sistemas de energia na atividade física e esporte. A gente vai falar um pouquinho aí dos sistemas, existem vários aí, a gente vai falar de alguns deles aí. Quais são os sistemas para produção de energia, tá? Nós temos o sistema ATP-CP, o sistema glicolítico, tá? E o sistema oxidativo. Ixi, professor, para que tanto sistema? Cada um tem uma função específica aí. O ATP-CP,
é aquele sistema de energia onde eu tenho energia ali mais rápida, de pronto emprego, para aquela atividade que eu vou usar ali de curta duração e rapidamente, tá? Então, para essa atividade, o tipo de sistema que eu vou usar para ter energia é o sistema ATP-CP. Se eu tenho uma atividade que ela vai demorar um pouco mais, então eu vou precisar de outro tipo de sistema para me obter energia lá para a minha atividade, que vai ser o sistema glicolítico, tá bom? E se a minha atividade é de longa duração, que eu vou precisar desempenhar um tempo maior para realizar ela, eu já utilizo o sistema oxidativo, tá? Então tá aqui, ó, duração do exercício e a intensidade dele vai definir aí qual que vai ser o sistema energético que eu vou precisar usar, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima. Sistema ATP-CP ou sistema alático. Então, ela é de energia imediata, até 30 segundos. Então, se eu tenho uma atividade que eu vou usar 30 segundos ali, o sistema que eu vou utilizar para receber energia é o sistema ATP-CP ou sistema alático, tá bom? Então, dura aí seus 30 segundos e ela vai usar creatina fosfato, que é uma substância que ela está ali no nosso corpo, onde ela vai ser quebrada para formar energia para a minha atividade. O sistema ATP-CP é o sistema principal energético para esforços máximos e com uma duração de até 30 segundos. Ixi, professor, 30 segundos eu não faço nada. Mas sim, aquela pessoa que levanta peso, que é de uma vez, ela puxa lá de uma vez rapidinho. Então, aqueles tipos de atletas ali vão usar o sistema ATP-CP, tá bom? Que é o sistema até 30 segundos de energia. E partimos aí para o sistema glicolítico ou sistema lático, tá? É uma energia também de curto prazo, só que ela é maior do que o ATP-CP. Então, ela vai usar-se ali da fonte de energia principal, a glicose, tá? E o metabolismo ele é anaeróbio, ou seja, sem a presença de oxigênio. E como você sabe, esse metabolismo vai acontecer aonde? Lá no meio celular, dentro ali do citoplasma da célula, tá? A glicose ela é a via metabólica para esforços de intensidade elevada no sistema glicolítico, com uma curta duração aí, entre 30 segundos e 2 minutos, tá bom? Então, 30 segundos e 2 minutos, glicolítico ou lático. Menos 30 segundos ou menos, sistema alático, tá? Ou ATP-CP, o que você preferir aí, os dois são corretos. E, por fim, temos esse sistema oxidativo ou aeróbio. Esse aí já é uma energia a longo prazo, que você vai utilizar por muito mais tempo. Nota que ele é aeróbio, ou seja, ele vai ter aí a presença de oxigênio para acontecer, tá bom? Então, a fonte de energia que ele usa, tanto a glicose, né, que vem aí dos carboidratos, quanto o ácido gástrico, que vem dos lipídios. Então, esses dois sistemas de energia vão ser utilizados, esses dois macronutrientes, né, que aí já são nutrientes menores, que é a glicose e o ácido gástrico, vão ser utilizados como fonte aí de energia do sistema aeróbio ou sistema oxidativo, tá bom? E em esforços de intensidade média e baixa, né, que é a característica dele, com uma duração superior a 2 minutos, ou seja, um pouco mais longos do que os anteriores, né? É o principal sistema aeróbio e de fonte de energia, tá? E aí nós temos aqui um quadrinho que eu vou mostrar para vocês, eu vou pedir para o diretor colocar aí para vocês verem melhor, tá bom? O quadrinho. E é uma explicação bem simples aqui, bem ilustrada para você. Vou colocar a corzinha preta, que é para não confundir com as cores da imagem, tá? Então aqui, ó, nesse sistema aqui, o tanto que ele é usado, né, de 0 a 100%, e aqui o tempo, né, de 10 segundos até 5 minutos. Então, de vermelhinho aqui, nós temos o quê? Não, vou começar pelo verde, que está mais curto, tá? Então, o verde aqui, ó, sistema ATP-CP. Lembra, ó, de 10 até 30 segundos ele é utilizado. E vai utilizar o quê? Ó, 100% dele, né? Então, ele é utilizado de 0 até 100% esse sistema de energia aí nos exercícios de curta duração, 30 segundos. Então, de 2 minutos, ó, de 10 aqui, ó, 10 segundos até 2 minutos, nós temos já o segundo aqui, que é essa faixinha azul, tá? Que é o sistema de energia a longo prazo aeróbio, né? Então, ele é um sistema que é usado aqui esse aqui é até 5 minutos, tá? Esse até 5 minutos, que é um pouco mais longo, que é o sistema aeróbio ou oxidativo. Então, ele vai aqui, ó, a setinha acompanha aqui até lá o final.
Ou seja, ele começa aqui dos 10 segundos, para até usar 100% dele é longa duração. E aquele intermediário que a gente tem, que é o sistema energético de curto prazo, que é o sistema glicólise, né? Que ele é usado aqui, ele começa aqui nos 10 segundos e tem seu pico aqui durante os 2 minutos. E depois ele começa a decair, né? Porque você vai começar a usar outro tipo de sistema, que é o de longo prazo. Tá? Espero que tenha ficado compreendido para vocês aí e vamos lá para a próxima. Atletismo, né? Então, os esforços de curta e média duração. Aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, corrida de 100 metros. Você vai usar ali o sistema fosfocreatina, aquela que a creatina quebra ali rapidão para você poder usar energia. Então, 50% dele e 50% anaeróbio lá, o outro processo, tá? 200 metros, 25% da creatina, 65% do sistema aeróbio ali, anaeróbio, perdão, e mais 10% do sistema aeróbio. Nota que ele já começa a usar um pouco mais de outro sistema. Corrida de 400 metros, 12,5% da creatina, né, da fosfocreatina, 62,5% do sistema anaeróbio, de energia sem oxigênio, e 25% do sistema de aeróbio, né, que usa oxigênio para ter energia ali. E por último, aquela corrida um pouco mais longa lá, de 800 metros. Você vai usar menos da creatina, né, da fosfocreatina, um pouco mais lá do sistema anaeróbio, porque 800 metros também não é tão longo assim, e 44% do sistema aeróbio, tá? Então nota aí, não é porque eu tenho uma atividade longa lá que eu vou usar só um tipo de sistema. Eu uso de todos, né? Porque eu vou ter que começar ela. Então, no começo eu vou usar um e à medida que ela se alonga, eu vou usar outros sistemas, tá bom? Dependendo da distância que ele vai correr. Aí são outros exemplos, né? Maratona, ultramaratona, corrida. Notem que ali na corrida de 24 horas, né? 24 quilômetros, ele já é bem mais longe. Então, eu já vou usar bem mais aqui, ó, do sistema de ácido gráfico, né? Que é ali 88%. Vou usar menos do glicogênio e um pouco menos ali do glicógeno muscular, tá? E agora, meus coleguinhas, meus amiguinhos, chegou aquele momento bacana que é o Exercite Mais, tá? Onde você vai realizar aí uma atividade junto com o seu professor aí na sala de aula. E o que eu tenho proposto para você hoje, tá? Tem exercícios aí. Você pode utilizar materiais comuns aí do seu dia a dia, né? Do seu espaço, encontrar na sua sala de aula, como cadeiras, mesas, almofadas, cones, e algumas sugestões de materiais adaptados para o circuito eu vou te dar agora, tá? Quais são elas aqui? Então, você pode usar cadeiras. Para que essas cadeiras, professor? Para que você realize agachamentos ou subir e descer delas, tá? Mesa também para fazer flexões apoiado nas mesas, tá? Almofadas, cones e fitas adesivas ali para marcar lá algum espaço, criar linhas no chão, simulando aí obstáculos ou trajetos que você deve transpor, tá? Então, realize essa atividade, manda registro para a gente aí, eu vou adorar receber, tá? E algumas orientações aqui para você durante a atividade. Se ela for aeróbia, eu vou até pedir para o diretor ampliar aqui, tá? Para você ver um pouquinho melhor. Então, meu diretor, por favor, amplia para nós. Obrigado. E vamos lá. Durante as aeróbias, né? Você vai realizar aí a atividade com movimentos moderados, tá? Moderadinho. Intensidade leve, tá? Durante aí mais ou menos 3 minutos. Você vai atribuir também uma nota para o seu cansaço, tá? Mas sem roubar, tá? Não vai dizer que está muito cansado lá, sendo que você fez pouca coisa, não. Então, quanto mais cansado você estiver, sua A vai ser mais próximo de 10. Quanto menos cansado você estiver, vai ser mais próximo de 0, tá? Vai verificar a sua frequência cardíaca antes e depois da atividade. Tem que controlar ela aí para não passar mal, tá? Tem um limite bem bacana que você tem que saber. E um descansozinho de 1 minuto ali. Também vai fazer anotações, tá? Do seu cansaço e fadiga muscular durante a atividade. Quando a atividade for anaeróbia, você vai realizar a atividade com movimentos rápidos e de alta intensidade, tá? Sempre respeitando os limites do seu corpo aí. Marcar o esforço por até 1 minuto, então, durante 1 minuto você vai realizar ela ali e marcar o seu esforço. Depois vai atribuir uma nota, né, de 0 a 10 para o seu cansaço, semelhante ao que a gente viu no anterior. Verificar a sua frequência também antes e depois da atividade. E um descanso aí de 3 minutos, um descanso um pouquinho maior, tá?
e fazer anotações da sua fadiga muscular e da atividade. Gente, vou ficando por aqui, tá? Até a próxima aula. Aguardo vocês na aula aí 13.2 e até mais. Grande abraço.